campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Nos abraçando vibratoriamente nesse encontro em que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui trabalhando, orando, rogando auxílio, misericórdia e desenvolvendo cada vez a nossa gratidão. Nós todos, os que estamos aqui presentes, os que estão em casa nos acompanhando, nós todos vamos agradecer a Deus, dizendo da nossa gratidão, e aos bons espíritos, os trabalhadores de Jesus, encarregados de realizar essa tarefa e nos aceitando como alunos, como instrumentos desse trabalho. Nós, agradecendo, pedimos a permissão para dar o dano iniciado neste domingo pela manhã. Assim seja. Então vamos ver qual é a lição que nos cai. O capítulo 17, sejam perfeitos. Características da perfeição. Jesus disse: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos de seu Pai que está nos céus e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Está no Evangelho de Mateus. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, este ensinamento moral, sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito, se tomado ao pé da letra, daria a entender a possibilidade do homem também atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Os homens aos quais Jesus falava não tinham condições de compreender essa questão. Por isso, ele se limitou em apresentar-lhes um modelo e pediu para que se esforçassem em atingir. Jesus falava de uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender e que a aproximasse mais da divindade. Mas, em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade, pois para praticá-la é necessário possuir todas as outras virtudes. De alguma forma, a prática da caridade é influenciada pelos vícios e pelos pequenos defeitos que o homem possui. Todos esses vícios nascem do egoísmo e do orgulho, que são os seus sentimentos contrários. Tudo que estimula exageradamente a personalidade enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a bondade, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Se aquele que ama o próximo consegue também amar os inimigos, isso é sempre um indício de superioridade moral. Assim, o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus está mais uma vez nessa lição nos convidando a mudar o nosso rumo, o nosso modo de existir até então. Porque o próprio Evangelho diz, nós temos ainda essas imperfeições dentro de nós. E o Evangelho veio para trazer essa luz. Então, na época que ele esteve aqui, nossos corações eram bem mais endurecidos, mais desinformados ainda do que hoje.
E nós agora estamos mais informados sobre, ainda mais o Evangelho, que vem com o auxílio da instrução dos Espíritos, que nos ajuda a entender as palavras de Jesus, porque ele mesmo dizia que ele não seria compreendido na totalidade na época que ele viveu, que precisaria passar o tempo e outro Consolador viria. E nós temos tido a notícia, através de todos esses luminares que reencarnaram, estruturaram essa doutrina, dão continuidade, que o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. Então nós somos agraciados com a oportunidade de aprender isto que ela nos ensina. E a doutrina espírita, todas as obras básicas e tudo que delas deriva, que nós não damos conta, nem daremos nessa encarnação, elas vêm trazendo cada vez mais subsídios para que nós possamos nos modificar, alterar o nosso modo de viver, de pensar, principalmente o modo de pensar. Porque primeiro tudo começa no pensamento, nós precisamos pensar, depois vem automaticamente a ação. Então nós estamos aí agora começando o exercício do bem pensar com o convite do Evangelho. Nesses momentos que nós cantamos essas músicas edificantes, que são verdadeiras preces, quando a gente começa a ler as letras, elas são verdadeiras preces. Então, ao cantá-las, nós estaremos impregnando o nosso intelecto destas informações saudáveis, dessas informações que nos dão subsídios, que nos auxiliam na troca de rumo de bem pensar. Então, cada um tem experiência. Então, um dia estava num momento muito difícil e eu estava nas atividades da lavação de louça. E eu estava assim, aquele dia que todo mundo sabe que a gente tem um dia que não tem coragem de levantar a cabeça. E eu tive a impressão que veio assim do fundo da minha cabeça, não foi da alma, foi assim da cabeça física mesmo, parece que saiu aqui da minha cabeça. Aquela música que nós cantamos aqui que diz: dentro de mim existe uma luz. E eu comecei a cantar aquela música. Então, aí eu fui entender a importância de nós nos abastecermos com o que tem de positivo, que no momento nós teremos o auxílio da própria espiritualidade, que vai nos auxiliar ao abrir estes arquivos, para que a gente encontre ali a força e a coragem. Porque aqui ninguém escapa desses momentos difíceis, assim como todos nós temos nossos momentos alegres, momentos de felicidades, que às vezes a gente tem vontade de reter com a mão, né? A gente está vivendo e quando tem a consciência, mas como eu estou bem, como eu estou feliz, a gente tem a vontade de agarrar, porque ele também passa. Assim como aqueles momentos do desespero, ele também vai passar. E são experiências que nos deixam a cada minuto da nossa existência mais ricos, mais humanos, mais compreensivos. É um exercício que nós podemos fazer de misericórdia. Passa alguém por nós e não nos enxerga, nem nos cumprimenta. A tendência é dizer: ué, o que será que eu fiz para ele? O que será que eu fiz para ela? Passou, nem me cumprimentou, né? Já é o eu, né? O egoísmo, como diz aqui, é o eu. A gente está fazendo exercício de pensar: o que será que houve com ele? O que será que houve com ela? Ai, Senhor, ajude. Nós já estamos começando a fazer esse exercício, que é o exercício da fraternidade, do amor incondicional. A gente está fazendo esforço de sair do eu. E nós aqui nesse grupo sabemos que não existe o eu, somos nós. Desde quando nós vamos dirigir um trabalho numa sala mediúnica, sempre é nós, jamais é vocês. Porque estamos todos nesse barco, nessa nave essa nave Mãe Terra, que está navegando por esse universo infinito, sempre no seu giro, determinado pelo Criador. São mecanismos que nós nem temos, os comuns mortais não têm condição. Tem os gênios, né?
esses espíritos que já estão com seus saberes muito altos, eles têm uma noção que normalmente os comuns, os mortais, não têm. Eu me considero assim, que cada momento só aquela, sabe a palavra, só sei que nada sei, né? Sabe a frase, só sei que nada sei, porque a cada situação que a gente vai vendo, vai lendo, só sei que nada sei. Eu tenho repetido aqui, na época do isolamento, nós começávamos todos com grupos de estudo, alguns ainda permanecem, né? Independente do estudo sistematizado da doutrina, que não estava acontecendo. Mas grupos se reuniam para estudar uma obra, seja obra básica, seja uma obra espírita. E nós nos reunimos, por um período eu me reuni, depois também soberbou as atividades do trabalho e paramos. E cada vez que eu ia ler a lição do estudo, que era o livro dos Espíritos, eu começava nos prolegômenos, porque ali tinha coisas que eu não entendia. Paramos o estudo e eu cheguei à conclusão, nessa encarnação, eu não vou ainda compreender nem os prolegômenos, que é uma página, né? Uma página e meia. Essa é a conclusão que eu cheguei. Não tenho condição, porque ao estudar essa parte, cada palavra desconhecida ou sentido, a gente vai em busca, né? Vai em busca de outra obra básica, vai pela internet pesquisando e volta para a mesma lição. E era o que estava acontecendo comigo. Então, eu continuo com a esperança que, não sei de quantas encarnações, eu vá conseguir entender pelo menos os prolegômenos do Livro dos Espíritos, que dirá das demais obras, que abre-se cada vez um mundo, porque muitos seres que já vieram com a missão, ou incumbidos de uma tarefa, de trazer acréscimos ao que tinha, como nós estamos falando agora, sobre o estudo da glândula pineal, assim como cada órgão do nosso corpo é estudado por uma especialidade, ele está sendo muito estudado, está sendo muito estudada, muito considerada, muitas pesquisas, e muitos cientistas que são espíritas, que trazem a visão da ciência, que estuda realmente a anatomia, estuda o nosso corpo, a formação, e eles também dão a sua visão do ponto de vista espírita. Então, são acréscimos de um valor imenso para nós, estas informações. E nós ficamos cada vez mais animados a fazer esse lembrete do Evangelho, de amar os inimigos, porque isso foi claro. Ninguém vai abraçar uma pessoa que sabidamente nós temos consciência que eu não gosto dela, nem ela gosta de mim atualmente. Mas como é que nós começamos? Com o pensamento. Entender que como eu não supero, ela também não está superando, e pedir a Deus misericórdia para que todos nós vençamos essa animosidade, superemos isto, possamos transformar essa energia, porque são energias que nós precisamos transformar para que aconteça a nossa melhora, o nosso crescimento. Porque nós só vamos nos deparar após o fim desse instrumento que é o nosso abençoado corpo, nós vamos nos deparar com quem? Com a própria consciência. Essas verdades que antes a gente acomodadamente transferia as responsabilidades, né? Eu falo alto, né? Eu falo alto porque minha família toda é descendente de italiano e fala. Então eu estou exportando a minha responsabilidade de me reeducar. E assim nós podemos pegar qualquer coisa que a gente... Não, eu tenho uma coisa assim que me irrita muito, é que eu fui criada num ambiente irritadiço. O ambiente irritadiço contribuiu. Mas se eu não tivesse esse conteúdo em mim ainda a ser trabalhado, ele passaria em brancas nuvens. Então, as coisas que nos acontecem, a família nas quais nós nascemos, essas questões que nós dizemos, é a genética, é de família, é hereditário, tem um motivo. Eu precisei nascer ali, naquele componente de destino, se pode dizer assim, porque ali é que está o meu campo de trabalho para a minha reestruturação, para a minha reforma, para a minha educação ou reeducação. Porque a gente não está aqui
aqui só se reeducando. Nós estamos aprendendo coisas novas. A evolução, ela não estanca nunca, nunca será. Então nós estamos também aprendendo. Porque tudo a gente acha, qualquer coisa ruim a gente já diz, o que será que eu fiz? Muitas coisas ruins a gente fez. A gente não é uma flor de beleza ainda. Entendeu? Mas já estamos no caminho de reconhecer essa verdade com leveza nos nossos corações, aproveitando para nos refazer e nos liberar e nos tornarmos mais leves. Então vamos agradecer a Deus por mais essa lição do Evangelho, por essa oportunidade de nós aqui e neste grupo estarmos estudando, trabalhando e principalmente vivenciando, tendo a oportunidade do exercício prático do Evangelho de Jesus. Agradecidos, encerramos essa parte dos trabalhos. Assim seja. Vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade de Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, realinem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade, despede-nos na Tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site